Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos a este canal mais uma vez. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta e sou escritor, e aqui é onde eu trago conteúdo para você pensar sobre a vida, sobre o seu posicionamento interno e caminhar em direção ao crescimento da vida da gente, tá? Vamos diretamente ao assunto que eu queria trazer hoje para vocês. Hoje eu queria falar com vocês sobre a tal da criança interior. Por muita gente ela é subestimada a importância deste movimento interno, mas é um movimento interno muito importante para o nosso avanço de vida. O que acontece? Sabe aqueles momentos em que você reage de uma forma, digamos que irracional diante de algo que se apresenta? E você não consegue perceber o porquê que você reagiu daquela forma? Pois é, provavelmente aquilo que aconteceu foi um gatilho para trazer as dores desta criança interior que estão aí dentro adormecidas, não tratadas e que estão precisando só de uma chavinha assim para que ela se exploda e você acabe manifestando algo na sua vida que não é aquilo que você quer. Como consequência dessas reações irracionais que muitas vezes a gente toma, a gente acaba atrapalhando muito o nosso desenvolvimento de vida. Quando a gente tem um movimento de uma criança interior, que é chamado de um movimento da criança na sombra, a gente tende a viver com muito medo, a gente tende a viver com pouca autoconfiança, a gente tende a viver receoso das pessoas que estão em volta da gente. Percebe só que são todos aspectos negativos, entre aspas, que colocam a gente meio que um pé atrás quando a gente olha para a vida e tudo aquilo que a gente pode construir nessa vida. A criança que está na sombra, a criança interior que está na sombra, foi uma criança que, ao longo da sua infância, ela sofreu algumas feridas emocionais dentro do seu processo. Às vezes a ferida da rejeição, às vezes o abandono, às vezes a humilhação, às vezes a injustiça, às vezes a traição por um ou pelos dois pais. E essas feridas, quando a gente está nessa fase muito primária, que é a fase da infância, a gente não tem elementos suficientes para elaborar sobre essas coisas. O que a gente faz quando a gente é lá muito criancinha? O nosso cérebro, como forma de proteção, ele faz a gente se dissociar daquela cena para que a gente não sofra tanto. Só que, quando a gente dissocia e não elabora sobre esta cena, essa ferida ainda permanece lá, sem cicatrização, sem ser curada. A gente vai só colocando coisas na tentativa de tapar toda essa dor que a gente vive. E aí o que acontece quando a gente vai para a vida? Tem coisas, tem elementos na vida que a gente está vivendo que trazem de volta essas dores, porque essas dores precisam ser trabalhadas, precisam ser elaboradas. Para que talvez um dia a gente consiga viver o lado luz da nossa criança interior. Este lado luz da nossa criança interior é o lado da nossa criança que mantém a gente como adultos espontâneos, como adultos curiosos, como adultos criativos, como adultos aventureiros, que olha para a vida e tem vontade de viver, tem vontade de descobrir sobre a vida, tem vontade de se arriscar e tentar coisas novas constantemente para descobrir e criar o mundo que se vive. Então percebe só o quanto que talvez você nem se lembre das questões que você viveu na sua infância, mas por esses sintomas que eu te trago aqui, de medo, baixa autoestima, aversão a algumas coisas da vida, o tanto que você pode estar vivendo muito mais uma criança sombra do que uma criança luz. Quando a gente está dentro da criança luz, a nossa vida anda. A gente está impulsionado ao crescimento. A gente está impulsionado à construção. E essa criança luz, ela alimenta o adulto maduro que nós podemos ser no dia de hoje. Coisa que não acontece quando a gente tenta viver um adulto quando a nossa criança interna ainda está muito na sombra. É comum ver também pessoas que vivem essa criança interior na sombra e se forçam a manifestar uma maturidade de um adulto, achando que ele vai se sustentar por si só, sem trabalhar aquilo que está dentro dessa criança interior, que está muito ferida e está vivendo na sombra. Freud estava certo quando ele dizia que todo este material fica lá no inconsciente
E esse inconsciente ele domina a gente quando a gente não toma consciência dele e aprende a trabalhá-lo, aprende a lidar com ele. Quando a gente aprende a lidar com ele e a acolher toda essa dor, é que a gente pode manifestar essa criança verdadeiramente na luz e direcionada ao crescimento da nossa vida. E aí fica um outro alerta para quem é pai e mãe, que é o seguinte: qual é a criança que nós estamos ajudando os nossos filhos a construir dentro de si? Se é uma criança de luz ou se é uma criança de sombra. Porque toda essa construção desta criança, ela acontece lá no nosso seio familiar. Então, uma grande coisa importante, né? A gente precisa internamente trabalhar a nossa criança interior para que a gente consiga estar mais em paz, estar mais livre de todas essas feridas emocionais, para a gente escolher realmente como se posicionar diante dos nossos filhos, para que a gente possa talvez facilitar com que elas vivam muito mais na criança da luz do que na criança da sombra. Vocês sabem que eu não acredito que a gente vai virar um alecrim dourado e vai viver puramente na luz, né? Mas o quanto mais a gente consegue trabalhar para viver mais na luz do que na sombra, melhor para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento de vida. Tá certo? Espero que tenham compreendido esse vídeo e até um próximo. Já fui!